Então, bom dia, galera. Bom dia a todos. Hoje, dia 18 de abril de 2025. Meu nome é Daniel Iscariotti, eu sou morador aqui do Rio Grande do Sul, sou representante da Ozox e sou, você talvez alguns não entendam, mas eu sou um entusiasta disso aqui, ó. Eu sou um apaixonado por isso aqui. Vocês vão entender o que é isso agora. Hoje é Sexta-feira Santa, feriado para muitos. Para empreendedor não existe feriado, né? Como a gente estava conversando aqui com o Beto. Para nós, todo dia é dia de nós abençoar as pessoas com o nosso trabalho, as pessoas com saúde. Então, para nós é só mais um dia. Por mais que seja um dia muito especial, mas nesses dias especiais é dia de realmente a gente poder presentear as pessoas. Né, eu sempre fico pensando e conversando com alguns distribuidores, alguns familiares de equipe aqui, que a gente se chama de família Ozox, né? E a gente às vezes tem falado que o seguinte, o nosso produto que a gente vende é o melhor produto para se trabalhar do mundo. Tem gente que vende carro, tem gente que vende avião, tem gente que vende casa, tem gente que vende remédio, tem gente que vende tudo. Mas o que a gente vende é saúde. E tem gente que não consegue vender. Tem gente que, mas é difícil, é caro, as pessoas não acreditam em mim e tal. E aí vem uma palavra que agora há pouco o Fábio colocou ali, né? Às vezes a gente não está preparado ou a gente não tem um propósito para fazer o que a gente faz. A gente nem sabe o porquê que a gente acorda de manhã para fazer isso aqui. Mais uma coisa aí que a gente pegou para fazer. Ah, peguei mais um negocinho para fazer. Não, gente, isso, o que a gente vende não é mais um negocinho. O que a gente vende é o negócio. Não existe nada no mundo que se compare com o que a gente vende. Se tu não acredita nisso ainda, né? Então tu precisa usar mais, tu precisa participar mais das lives. Mas para tu vender, para tu entender, assim, para tu ter uma carreira com isso aqui, tu precisa ter um propósito, ter um porquê. Precisa ter sonhos, né? E eu consegui hoje, assim, com muita alegria, trazer uma pessoa que é sensacional, que é o Zanetti. O Zanetti já participou aqui com nós. O Zanetti é usuário, o Zanetti é distribuidor da Ozox, tá? Um cara que tem muitas funções no instituto. O instituto dele acaba não aparecendo muito aqui, mas está sempre ligado, está sempre de olho, está sempre fazendo as vendas dele. E o conteúdo que ele traz, que é desta camiseta aqui, ó, ele tem um produto que é muito parecido com o nosso, tá? É muito parecido com o nosso. O nosso produto, alguém aqui não acredita que o nosso produto salva vidas? O produto que ele trabalha também salva vidas. Ele trabalha com a mente das pessoas. Com a mente das pessoas, né? E ele é um especialista nisso. Então, ele tem muito, eu não sei nem falar o currículo dele, mas são 17 anos que ele trabalha com treinamento de pessoas. São mais de 11 mil alunos, 11 mil apaixonados pelo trabalho dele, né? Então, tô tendo a grata honra de trazer ele num dia tão especial para falar com vocês, que são a minha família. A gente acaba convivendo mais com a galera da Ozox do que com a nossa própria família. Então, a gente gosta muito de vocês. E para mim eu fico muito feliz nesse dia aqui, é a segunda vez que eu consigo trazer ele. A primeira vez foi fantástico, hoje eu tenho certeza que vai ser também. Então, assim, gente, quem quem está distraído, está fazendo outra coisa aí, para tudo, pega papel, pega caneta e foca nisso daqui que vai acontecer agora, tá? Presta atenção nisso aqui. Se tiver rádio, se tiver TV ligada, se tiver cachorro latindo, fecha a porta. Foca no que vai acontecer aqui agora, que vocês não vão se arrepender, podem ter certeza, tá? Danete, tu já tá por aí? Já tá com a sala aberta? Estou aqui Tá ali o ouvindo. cara. Bom dia, meu. Bom Bom dia. dia. E ri quando tu diz que eu sou um usuário. Tu é. E usa bastante, né? Ai, meu Deus, eu uso sim o Ozox. É que usuário para mim, tu falou, no outro lado, né? Aí nós Ah, recebemos muitos usuários no treinamento, só que não é de Ozox, não. é. Ô, Né? E gente, é para salvar Danete, vidas. tu tá em casa, tu é da família, então, assim, faz como tu achar melhor aí, da maneira que tu quiser, Tá que eu tenho bom. certeza que vai ser espetacular, tá?
Vou desativar minha câmera aqui, qualquer coisa, tá? Meu microfone, qualquer coisa, tu pode me chamar aí, tá? Fica à Tá, vontade aí. Valeu. legal, Aproveitem, galera. obrigado. Bom dia, que alegria estar aqui de novo, principalmente num dia tão importante para muitos cristãos, né? Não julgo, não faço julgamento de nenhuma crença, dogma, nem nada religioso. Acho que todos nós somos espiritualizados, pelo menos a grande maioria, talvez seja, e acreditamos em algo maior, né? Então, para mim é um presente falar com vocês nesse dia tão importante. Bom, aqueles que ainda nós não tivemos a oportunidade de nos conhecermos aqui, quero fazer uma breve apresentação. Me chamo Jarilson Zanetti, me chamam pelo sobrenome Zanetti, sou filho de, tenho 6 irmãos, 5 irmãos. Sou o mais velho antes de mim, infelizmente não está mais aqui. Venho da indústria, basicamente, comecei a trabalhar com 12 anos de idade e estou nesse ramo do desenvolvimento pessoal há 17 anos, quase 18 praticamente. Na verdade, para muitos é um negócio, né? Para mim é um propósito. E vocês vão entender direitinho. E eu quero falar um pouco sobre isso, como o Daniel propôs ontem à noite para mim, para falar de propósitos, sonhos, metas e objetivos. E por que é tão importante falar nisso, né? Porque algumas pessoas durante a vida, elas se perdem nessa caminhada. Elas acham que tem um propósito, tem um objetivo bem definido, na verdade não tem, e tendo um objetivo não tão bem definido, ela estipula uma meta para ela que também não é a melhor. Então eu acho legal primeiro nós alinharmos, conceituarmos o que significa cada uma dessas coisas, tá? Propósito é o motivo maior, é aquilo que te move, é uma razão profunda que dá todo e total sentido às nossas ações e às nossas escolhas. Muitas vezes, talvez durante a sua vida, alguém tenha feito alguma oferta para você que você não aceitou, por melhor que ela possa parecer, porque fere um valor. E o valor está diretamente relacionado a propósito. Por exemplo, talvez um dos propósitos, eu digo um dos propósitos do meu negócio principal, que é treinamentos, e a Ozox está encostadinha ali nesse negócio principal agora, está praticamente lado a lado, tá? É inspirar as pessoas a viverem melhor, com mais coragem e mais autenticidade. Uma característica, talvez, de um propósito seja o propósito ele é mais existencial, é aquilo que te move todos os dias. Ele raramente muda com facilidade. E o propósito sempre é maior que qualquer sonho ou qualquer objetivo. O propósito ele está no topo da pirâmide. É aquilo que define quem nós somos ou quem nós queremos ser. Importante, se alguém quiser falar, por favor, levanta a mãozinha aqui no aplicativo que a gente estamos abertos a perguntas, tá? O importante é que vocês todos entendam o que eu estou falando, tá? Então, um propósito aqui, tranquilo, né? Sonho. O que é um sonho? Lá no nosso primeiro encontro, que eu tive a grata felicidade de estar com vocês, que o Daniel me convidou também, nós falamos um pouco de sonhos, né? E eu trouxe o meu entendimento de sonho para vocês, que sonho nunca é algo material. Sonho não é um carro, não é ter mais dinheiro, não é uma casa maior, não é colocar os filhos na faculdade. Sonho é sempre o que vem de dentro. É ser feliz, é ser reconhecido, é ter segurança, é ter paz, é encontrar felicidade, é entregar segurança e conforto para aqueles que eu amo. Então, sonho nunca é algo material, é o que vem de dentro. Sonhos são desejos, aspirações ou visões do que gostaríamos de viver ou conquistar. Um exemplo, quero uma mulher, e agora, claro, eu vou falar um pouquinho dos meus, porque eu sou de origem italiana,
como eu imagino que muitos daqui são também, tá? Um sonho para mim é morar um dia na Itália. Por que morar na Itália? Se Zanetti, tu falou que é algo que vem de dentro. Eu falei sim, porque eu entendo que lá também é a minha terra. Meu bisavô veio de lá, eu conheço toda a história da Itália. Infelizmente, eu ainda não conheci a Itália. Me emociona falar desse lugar, porque eu tenho certeza que lá é a minha terra também. Então, um dia, não sei quando ainda, talvez daqui a alguns anos, eu vou conseguir visitar e talvez morar na Itália também. Olha que legal, Cláudia Gomes de São José dos Campos, é isso? Nossa, seguido estamos em São Paulo aí. São José fica 1h30 de Campinas, onde nós ministramos também o treinamento que o Daniel está usando a camiseta, Cláudia. Então, sonhos para mim é isso, tá? Agora, cuidado. Existem pessoas que passam uma vida inteira correndo atrás do seu sonho e nunca realizam ele. E aí nós entramos mais para a parte técnica, tá? Um sonho só deixa de ser um sonho e passa a ser uma meta quando existe uma data definida para que você realize esse sonho. Por isso que muitas vezes existem pessoas, elas falam o seguinte: nossa, eu sempre tive um sonho, sempre trabalhei para que ele se realizasse e eu nunca atingi esse sonho. Talvez porque fosse um sonho, um objetivo mal definido. Você já colocou uma data, uma meta para que você realize seu sonho? Se não fez isso ainda, talvez esse final de semana seja um primeiro grande passo para isso, né? Metas são passos concretos e mensuráveis que nos aproximam cada vez mais dos nossos sonhos e dos nossos objetivos, certo? São específicos com prazos e métricas. E um objetivo são alvos definidos que queremos alcançar. Eles sempre são claros e estratégicos, muito mais que os sonhos. Deixa eu dar um exemplo então, vamos lá. Dentro do negócio da Ozox, tá? Qual o propósito, talvez, de muitos de vocês aqui? Construir um mundo mais saudável, levar mais saúde às pessoas. E através da saúde que eu vou entregar, através do aparelho que eu vendo, promover mais felicidade. Entender que uma pessoa mais saudável é uma pessoa mais feliz. Faz sentido, não? Faz, né? Então, talvez seja um propósito, certo? Qual o sonho que esse propósito gera para mim? Conseguir entregar essa saúde com mais velocidade e mais qualidade, fazendo entregas técnicas, explicando para as pessoas como elas podem extrair ao máximo o que o aparelho entrega, como utilizar esse aparelho. Eu sonho que as pessoas saibam utilizar esse aparelho com maestria, da melhor forma possível, em qualquer tipo de patologia ou prevenindo possíveis doenças, infecções, purificando o ar, sanitizando o ar, fazendo com que os filhos e os netos respirem com mais qualidade, certo? Qual a meta para isso? Ah, legal. A meta é atingir 100 famílias ou 200 famílias no mínimo até a metade desse ano. Metas são mensuráveis. Meta sempre tem um número. E o objetivo também talvez multiplicar isso para o maior número de pessoas que estão ao meu lado. Trazendo ainda para uma forma mais simples, tá? O meu propósito é ter saúde. O meu sonho é para que eu tenha mais saúde é me manter um pouquinho mais magro. O meu objetivo, então, é emagrecer um pouco mais. E a minha meta é 2 quilos por mês. Outro exemplo, o meu propósito é cuidar do futuro do planeta. O meu sonho é que os meus filhos vivam num mundo melhor. Por isso, o meu objetivo é reduzir o consumo de água na minha casa. E a minha meta é reduzir o consumo de água em 20% esse mês. Tá complicado? Fez sentido. Tá legal?
Daniel tá com Faz os olhos sentido. arregalados ali, tá entendendo. Não, faz sentido, faz sentido. Vendo assim fica mais fácil de mensurar, né? Fica mais simples, não fica? Tem muita gente que gosta de. Alguns colegas meus de profissão, palestrantes principalmente, eles gostam de falar palavras difíceis, de criar. Nossa, é bonito falar difícil. Cara, para quê? Bonito para mim é fazer com que o maior número de pessoas entenda. Isso é bonito para mim. Isso é legal. É que as pessoas saiam daqui pensando, cara, como que eu, como que eu achava que eu tinha um sonho, um objetivo e uma meta bem definidos, se para mim eu nem entendia direito o que era um sonho, uma meta, um objetivo? Então a minha ideia é essa, tá? É simplificar. Então, propósito é o que me move, sonho é o que eu quero, objetivo é aonde eu quero chegar e meta é quando eu quero chegar. Zanetti, Oi, eu tenho algumas perguntas aí, algumas dúvidas para fazer para ti aí. manda aí. Aqui a gente já está falando sobre os sonhos, as metas e os objetivos e tudo mais, né? Só Tá? que assim, cara, a gente vive num mundo tão maluco, tão doido, cara, que quando a gente fala de sonho, para muitas pessoas, as pessoas pensam assim, cara, eu sonho quando eu durmo. Não, mas não é esse sonho, né, cara? Não. Ah, é, chega a ser difícil a pessoa acreditar que pode sonhar, e eu falo por mim, cara. Eu vou fazer 39 anos esse ano, e eu Só? vivi, e eu vivi 30 e eu vivi mais de 30 anos da minha vida sem pensar em sonhos. Por que que eu não pensava em sonho, cara? Porque eu ganhava muito pouco dinheiro, porque a minha vida era difícil, porque eu fazia a minha vida ficar difícil, entendeu? Então, assim, se alguém falasse, quando a primeira vez que alguém falou de sonhos comigo, cara, eu falei assim, cara, nunca pensei nisso. É mesmo, E, cara? e hoje eu vejo, Zanetti, que quando eu converso de sonho com alguém, as pessoas pensam assim, cara, eu tenho medo do sonho, eu tenho medo de. Porque o inimigo do sonho é a frustração, né, cara? Pelo que eu imagino. E as pessoas têm mais medo de não conseguir do que vontade de tentar. E tu sabe, perfeito, e tu sabe o que eu penso? Talvez um dos maiores inimigos do sonho, sim, seja a frustração, mas muitas vezes o que gera frustração são os ladrões de sonhos. Isso. E sabe quem são os ladrões de sonhos? Aquele vizinho que passa uma vida inteira fazendo a mesma coisa, que não acredita que ele é capaz de fazer as outras coisas, e quando ele vê o vizinho, no caso nós, nos movimentando para que a gente consiga atingir os nossos sonhos, ele fala: "Não, tu não vai conseguir". Aí um colega de trabalho fala: "Ih, maluco, pediu demissão para vender aparelho, pediu demissão para trabalhar com treinamento. Esse aí, 6 meses depois, vai voltar aqui, bater na porta da empresa e pedir emprego de novo". Ou aquela nora, aquela sogra, aquela cunhada que nunca realizou os sonhos dela e por isso é frustrada, ela não quer que tu realize os teus também e ficar falando mal de ti, te puxando para baixo. É muito mais fácil você encontrar uma pessoa que puxa você para baixo do que aquele que te estende a mão e te puxa para cima. É muito mais fácil. As pessoas hoje vivem numa zona de conforto. Eu comecei a falar isso no treinamento agora, fazem um ou dois treinamentos que as pessoas querem ser emagrecidas, não querem emagrecer. Então elas vão em um nutricionista para que o nutricionista emagreça elas, mas elas não querem passar pelo processo, pelo trabalho que às vezes muito gera, emagrecer. As pessoas querem mais falar do que serem ouvidas. Eu procuro alguém para que ouça o que eu tenho a dizer. Mas muitas vezes, quando um vizinho, um filho, um amigo ou um estranho te procura para desabafar contigo, tu não tem tempo para ouvir ele. As pessoas querem ser evoluídas. Elas vão num treinamento como o nosso para que a gente promova a evolução delas, quando na verdade não é. A gente vai entregar ferramentas para que elas, fazendo uso daquilo que elas estão levando de lá, elas promovam a evolução. E, na minha opinião, e talvez algum 5 pessoas que já fizeram um treinamento conosco da Usox, além do Daniel, hoje eu tenho a grata felicidade de falar que o Daniel está trabalhando com a gente também, para quem não sabe, tá? E ele não está trabalhando para ganhar dinheiro, ele está trabalhando para o propósito. Porque, como ele falou,
O nosso propósito de treinamento está muito alinhado ao propósito da Ozox e vice-versa. Por isso que nós entregamos hoje saúde física e mental para as pessoas. Física através do Ozox e mental através do treinamento também. E mente e corpo estão diretamente relacionadas, né? Rapidinho, só um comentário para que vocês entendam por que mente e corpo estão relacionadas. Talvez muitos de vocês já tenham recebido uma notícia, ou conheçam alguém que teve uma notícia, ouviu algo, que passou mal, teve vertigens, desmaios ou vômitos. Tá, mas por que uma reação física se eu só recebi uma notícia? Porque mente e corpo formam um sistema único. Então, se a cabeça está legal, o corpo está legal. Se o corpo está bem, a cabeça está bem também, tá? Então, cuidado com os ladrões de sonhos. Eles existem, eles estão entre nós e muitas vezes eles estão disfarçados. Muitas vezes o marido fala: eu vou entregar eu vou lá fazer uma reunião agora, ou a esposa, às 10 horas da noite numa cidade aqui ao lado, está frio. E ela fala: para que tu vai fazer uma reunião? Isso não garante que tu vai vender, que tu vai vender um aparelho ou mais aparelhos, ou que alguém vai querer entrar no negócio contigo. Larga a mão disso, vem aqui descansar, vem aqui fazer tal coisa, vem aqui dormir um pouco. Esses são os ladrões de sonhos disfarçados. Eu não estou dizendo que a esposa ou que o marido não amem e não confiam, mas muitas vezes, por várias frustrações que eles trouxeram durante a vida, eles talvez façam isso. Existe uma intenção positiva ali, é ficar ao seu lado, é querer que você descanse, mas cuidado com os ladrões de sonhos. Pessoas que têm sucesso na vida, muitas vezes, nós pegamos e nós. Pera, deixa eu ver o que a Clarice colocou aqui. Ah, claro, sim, Clarice. Na maioria das vezes, sim. Nós nos auto-sabotamos. Ontem, por exemplo, à noite eu estava com febre, tá? Lá em casa, eu e toda a família, tenho 5 filhos, muitos aqui já sabem, todos com febre, com uma virose muito forte. Aí o Daniel chamou, eu falei, cara, tô com febre. Ele falou, mas quer saber? Sexta-feira Santa, não foi por acaso que me chamou, bora lá, vamos fazer isso aqui. Por isso, às vezes, eu desligo o áudio para dar uma tossidinha aqui, tá? Sim, gente. Somos os maiores ladrões de sonhos. E por quê? Porque existem crenças limitantes, né? Aquelas que muitas vezes tem uma voz aqui dentro falando: imagina, isso não vai funcionar, não vai acontecer, não vou conseguir. Às vezes acontece sim, porque nós muitas vezes ouvimos isso uma vida inteira dos nossos pais, tá? Isso não significa que nós temos que acreditar. Acreditar é cocriar, cocriar é acreditar em algo maior, é construir dentro da nossa mente o que nós queremos. Daniel falou o quê? Ah, olha aí, ó. Ô, bom dia, Cabral. Que alegria te ter aqui, meu amigo. Ah, qual a diferença entre sonho, o dormido e o sonho sonhado, tá? O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é imaginado. Ele não difere. E não existe discernimento no nosso cérebro para saber o que é real e o que é imaginado. Por exemplo, já aconteceu, eu tenho certeza, com muitos de vocês, quando vocês acordam pela manhã, tiveram um sonho dormido, eu brinco, de você ter a certeza que aquele sonho foi real, não tem? O seu cérebro não sabe se aquele sonho foi de verdade ou não. Quando você acorda, se aquilo aconteceu de fato ou não. Quando você acorda, que o cérebro racional acorda, você começa a pensar, não, para aí, estou deitado na minha cama, tem uma pessoa roncando ou não aqui ao meu lado. Tem uma pessoa roncando. Aliás, se ela ronca, usa o gerador de ozônio que ajuda, tá? Aí tem uma pessoa roncando não, aqui ao meu lado. Então, isso é real. Legal. Só que se você tem um sonho, como por exemplo o Daniel tinha, ou nem sabia que era possível sonhar, né? Tinha um salário que talvez atendia as necessidades dele, mas talvez não sobrava muito. Fecha os olhos. Imagine você realizando o que você diz que é o seu sonho. Uma casa maior para os seus filhos, indo na convenção da Usox agora em Foz do Iguaçu, tendo aquele carro que vai trazer mais conforto e segurança para sua família, conseguindo comprar aquilo que você sempre quis na infância e nunca pôde e agora consegue. Quando você imagina esse sonho sendo realizado, o seu cérebro está entendendo que de fato ele está acontecendo.
E você começa a movimentar uma energia incrivelmente gigante e potente no universo em direção desse sonho. O universo conspira a seu favor. O universo é seu amigo. Sonhe que os sonhos se realizarão. A outra vez que eu vim aqui, eu não tinha preparado o que falar para vocês, tá? Como hoje é Sexta-feira Santa, eu quis fazer um paralelo de propósitos, sonhos, objetivos e metas com a Páscoa, tá? Eu acho que muitos de vocês aqui são cristãos, são católicos, talvez. Se não são católicos, têm outra crença, outra religião. Eu não quero falar de religião, eu quero falar de sonhos relacionados à Páscoa que muitos contemplam nessa data também, tá? Pergunta do Batista. Sonhar fora da caixa significa, Batista, sonhar fora da caixa significa pensar diferente dos outros. Sabe o efeito manada? São feitos experimentos, Batista. Isso tem no YouTube, vocês podem buscar por várias universidades americanas, principalmente, que infelizmente o Brasil, instituições de ensino no Brasil se preocupam sim, mas não tanto quanto as americanas, principalmente europeias, tá? Mais os Estados Unidos especificamente. Falando mais principalmente de Harvard, tá? Existem estudos e alguns vídeos bem-humorados no YouTube também, aonde existem três ou quatro pessoas caminhando na rua. Passam sete ou oito pessoas correndo, e correndo muito por essas pessoas. Elas, intuitivamente, elas saem correndo também. Por que isso? Elas nem olham para trás para ver se tem algo atrás dessas pessoas comprometendo a integridade física ou até mesmo colocando em risco a vida delas. Elas saem correndo, é o efeito manada. Por exemplo, existiu uma onda na minha adolescência onde todo adolescente queria fazer concurso para entrar no Banco do Brasil. Nem sabiam quais os benefícios que teriam, se era bom ou ruim, mas porque os pais dos amigos diziam para os amigos entrarem, os outros amigos dos amigos queriam entrar também, mas nem sabia do que se tratava. É o efeito manada. Muitas pessoas, muitas vezes, não têm sonhos, veem os outros amigos tendo sonhos e querem aqueles sonhos para ela também, mas nem sabem se aquilo vai ser bom ou ruim para elas. Então, talvez o primeiro grande passo para ter um sonho é descobrir qual o seu propósito. Como você faz isso? Autoconhecimento. Olha para dentro, se conheça, se autoconheça. O que você gosta, o que você quer, como você se faz feliz. Qual a história dos seus pais? Você quer passar exatamente pelo que os seus pais passaram? Ou você quer trazer algo melhor para os seus filhos? Então, e cuidado, tá? Porque todos nós, sem exceção, repetimos comportamentos dos nossos pais. Eu tenho certeza que muitos de vocês se pegaram falando para os filhos o que ouviam dos pais, mas também se pegaram falando para os filhos o que ouviam dos pais e que não gostavam de ouvir dos pais. E aí falar, "Ué, eu ouvia isso da tua avó. Eu não gostava disso, mas eu sei que isso serve, me ajudou, então eu vou falar a mesma coisa para ti também." Dá para falar algo para o filho com o mesmo sentido, de uma forma que você gostaria de ter ouvido? De uma forma mais leve, mais prazerosa, mais feliz? Acho que sim, né? Deixa eu voltar para aquela ideia dos sonhos e da Páscoa, tá? Vamos lá. O propósito é o porquê da nossa existência, certo? Jesus viveu e morreu por um propósito maior, gente. Amor, entrega, redenção. Ele tinha um propósito. Talvez ele não declarava isso. Detalhe, eu não sou católico, tá? Eu tô falando disso também, olha que interessante. Por quê? Porque somos cristãos e Cristo está em todos nós. Aí a pergunta vai: você está aqui por algo maior? O que move você? Qual o propósito? Por que da sua existência? Família, filhos.
Agora, eu quero deixar duas perguntas que, se vocês quiserem anotar, talvez o José pode sentar com a senhora que manda na casa dele, que está aí ao lado dele agora, ó. E é legal, de repente, os casais fazerem isso juntos e também de forma individual, tá? O que em mim precisa morrer para que o meu propósito floresça? Talvez uma crença limitante do tipo, eu já tenho muita idade para começar um negócio novo. Talvez outra crença limitante do tipo, é, eu já sou aposentado, não preciso mais trabalhar. Cuidado que, normalmente, na grande maioria das vezes, ou em muitos casos, e eu recebo muitas pessoas assim, elas se aposentam, independe com qual idade. Eu digo isso porque eu conheço pessoas que se aposentam com 45 anos, outras com 70 anos, outras não se aposentam. Mas elas não se aposentam por opção, para manter isso aqui ativo, tá? Muitas pessoas se aposentam e entram em depressão. Por quê? Porque perdem os objetivos na vida. Só que essas pessoas não se dão conta disso. Então, não importa a idade que você tenha, se você é profissionalmente ativo, ou é aposentado, ou é uma pessoa que decidiu parar de, de trabalhar por opção, você não precisa adoecer mentalmente. Você não precisa entrar em depressão. Você merece ter sanidade mental, ter saúde física. Então, talvez fique aí a pergunta: o que precisa em mim morrer para que meu propósito floresça? Primeira pergunta. Segunda, como eu posso viver com mais verdade, mais coerência, mais sentido? O que eu posso fazer para que eu viva com mais verdade? Fazer os rocks, entregar saúde para as pessoas, estar mais próximo dos meus netos. Sabe que há muitos anos atrás, eu ouvi uma pessoa com relativa idade, um amigo meu, ele era gerente de qualidade da Bosch Campinas. Hoje, infelizmente, ele não está mais aqui. Anor, o nome dele. Tinha 1,60 m, falava com a língua presa, adorava aquele cara. Ele me falou o seguinte um dia, Nanete, eu gosto de estar com pessoas com menos de 6 anos de idade e mais de 60 anos. Eu aprendo muito mais e me divirto muito mais. E eu comecei a adotar isso na minha vida. E confesso que esse amigo querido que não está mais aqui, passou para outro lado, eu dou toda a razão a ele hoje. Então, talvez conviver com pessoas com menos de 6 anos e mais de 60 traga mais sabedoria e mais felicidade. Anotar nas perguntas? Show. Sonhos são a semente da alma, gente. A ressurreição simboliza que nada está perdido. A ressurreição simboliza que tudo merece uma segunda chance. Até o que parecia morto renasceu. Qual foi aquele sonho que você deu por perdido e não ressuscitou ele? Pergunta: qual os sonhos que você enterrou por medo, por dor ou por distração? Anota aí, Daniela. Não fica me olhando com o olho regalado, não. Anota aí. Quais os sonhos você enterrou por medo, Eu tô por dor? pensando, cara. Tô Hã? pensando quais são, cara. Eu fico com medo que tu me olha com o olho regalado, cara. Quais os sonhos você enterrou por medo, dor ou distração? Medo, talvez, de não conseguir. Medo de se sentir incapaz. Medo, um medo que as pessoas que convivem com você não enxergam. Às vezes, ou na grande maioria das vezes, as pessoas nos enxergam maiores do que realmente nós nos enxergamos. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não veem em nós as crenças que nós temos. Elas só veem as qualidades. E o ser humano, muitas vezes, por um padrão comportamental adotado na criação, na infância, ou por frustrações que passaram, só enxergam os defeitos e não enxergam as qualidades em si mesmo.
Então, quais os sonhos que você desistiu por causa dos seus medos? Ah, o Rodrigão ali, ó. Então, meu amigo Rodrigo, cara, eu levei quase 10 anos para concluir a minha, sabe? E vou te falar. Hoje eu não uso mais, tá? Engenharia. Fazem 17 anos que eu não uso. E te confesso que, na verdade, ó, e que tape os ouvidos dos engenheiros presentes aqui. Cara, hoje eu não uso para nada. Mas a engenharia me ensinou o que existe de mais importante para mim hoje, que é correr atrás da informação quando eu não tenho a informação que eu preciso para fazer algo. Foi principalmente o que eu aprendi na engenharia, foi isso, tá? Talvez, Rodrigo, o teu sonho não fosse te formar em engenharia. Talvez o teu sonho seja outro. Lembra que eu falei de emoções? A pergunta que talvez fica, Rodrigo, é: o que tu pode fazer para ter a mesma sensação que tu teria, ou seja, realizar o teu sonho, se tu concluísse a engenharia também, entendeu? O, o que eu posso fazer que vai me levar na mesma sensação, no mesmo sonho, que eu vou sentir a mesma coisa? Eu encontro isso hoje fazendo o que eu faço, tá? Com treinamento. É indescritivelmente maravilhoso, e o Daniel já teve a oportunidade de sentir isso uma vez, e eu via a boca nas orelhas dele, quando as pessoas abraçando ele no treinamento e agradecendo pelo que ele tinha feito por elas, em uma única participação, né, Daniel? É maravilhoso, né? E eu acho que é algo que se assemelha quando você entrega um aparelho da Usox e 2 dias depois, uma semana depois, recebe uma mensagem da pessoa dizendo: Nossa, eu não estou mais tomando esse remédio, hoje eu tenho mais disposição física, eu respiro melhor, aquele problema de saúde que eu tinha está sendo resolvido ou já foi resolvido. A sensação acho que se assemelha, né? É incrível saber que nos foi dado a grata felicidade, o poder, vou chamar assim, de entregar isso para uma família, para uma pessoa que sofre com isso há menos ou tanto tempo, com aquela enfermidade ou aquela limitação por causa de uma doença, né? Então, primeira pergunta foi essa, tá? Quais os sonhos eu enterrei, no que se relaciona a sonhos? Quais os sonhos eu enterrei por medo, dor ou distração? A dor, gente, às vezes não é a dor física, é a dor da caminhada. É abrir mão de algo em prol de algo maior. Exemplo, eu poderia agora estar dormindo com os meus filhos lá em casa, que 2 eu saí de casa com febre, mediquei eles, e estão com febre, com um aparelhinho de ozônio em cima da cabeça, na cabeceira da cama. Foram todos para nossa cama hoje. Minha cama hoje está uma muvuca. Eu, a esposa e 4 filhos pequenos deitados, amontoados ali. Tá uma delícia. Parece um ninho brincando, parece um ninho. Poderia estar lá com eles, mas isso aqui para mim, sabendo que eles estão bem e bem cuidados, é algo maior. Está trazendo algo, um pouquinho do conhecimento que eu tenho num dia tão importante para muitos como é a Sexta-feira Santa, tá? Segunda pergunta: o que, o que você deseja profundamente? O que eu desejo, que está lá no fundo, que é aquilo que você sempre quis por muitos anos e não acreditou? Sempre desejou e nunca teve coragem. Sempre quis e se achou incapaz. Aquele sonho que você já tinha enterrado ele, sabe? Já tinha colocado lá no fundo que você realmente tinha decidido. Não, realmente nessa vida eu não vou realizar. Existe como realizar esse sonho, tá? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Anotado aí? Objetivos são as direções concretas do sonho. É literalmente aonde eu vou chegar. O caminho de Jesus até a cruz foi cheio de dor, mas ele sempre teve clareza. Vocês já tinham pensado nisso? Durante o Calvário, eu nem sei quantas foram as estações, 10, 11, 12, 13, não lembro mais disso, tá?
Mas vocês, aqueles que conhecem um pouquinho a história, aqueles católicos ou não, não importa, tá? Essa história ela é pública, se é verdadeira ou não, não sei, mas a questão é que ela existe e move a fé de muitas pessoas pelo mundo inteiro. Mas essa história diz que durante o caminho existiu muita dor, não é verdade? Mas ele sempre teve clareza de aonde ele queria chegar. Faz sentido, não? Doeu, né? Agora, vou trazer um espaço, uma partezinha bem humorada aqui. Eu ouço inúmeras pessoas e, enfim, faz parte do meu trabalho e me dá prazer também. Tem o pastor Cláudio Duarte, eu gosto muito do que ele fala porque eu me identifico muito com ele. Eu ainda não consegui chegar no nível de bom humor dele, mas eu acho ele uma pessoa extremamente bem-humorada. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido ele falar isso. Diz que quando Cristo veio para a Terra para ajudar o homem, conversando com Deus, Deus falou o seguinte: olha só, vão te maltratar, vão te bater, vão, tu vai ser uma pessoa desacreditada, vão relar em ti, vão te judiar. Tu passa por tudo isso, mas nunca casa. E não é que ele ouviu, e não é que ele ouviu o pai dele, olha que homem inteligente, né? Brincadeira, é só para dar umas risadinhas aqui. Vamos, fala isso para minha mulher, ela fica louca. Vamos, vamos lá. Os objetivos são como mapas com direção, mesmo que a jornada seja desafiadora. Vocês já pensaram que um navio, quando ele tem a rota, ele sabe que muitas vezes ele está encontrando uma tempestade na rota, uma tempestade em alto mar, e ele desvia o curso? Raramente ele faz isso. Raramente ele faz isso. Ele reduz a velocidade, ou ele aumenta, dependendo do capitão, mas ele tem uma rota bem definida, e ele acredita que ele vai passar. Quantas vezes na sua vida você teve um sonho, colocou um objetivo, sabia que existiriam obstáculos e mesmo assim ele persistiu, ele acreditou? Pô, vai tentar patife. Olha que legal, Batista. O Calvário de Cristo foi revelado a ele no Getsemane, mas o objetivo era muito maior. Ele sabia onde ele queria chegar, né, Batista? Top isso aqui. Legal, obrigado. Perguntas. Quais os objetivos me aproximam do meu sonho com sentido, com clareza? O que eu sei exatamente que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer para atingir o meu sonho, para realizar o meu sonho, para atingir o meu objetivo. Aqui talvez a gente comece a falar de dor, tá? Dor física, dor emocional, dor da incapacidade, dor da crença limitante. Não estou dizendo que dor da incapacidade, que você é incapaz, mas que muitas vezes você se acha e se vê incapaz. Então, pensa assim, ó. Já teve alguma coisa que mesmo encontrando obstáculos, você concluiu? E depois que você concluiu, você percebeu que era muito mais fácil do que você imaginava que fosse? Sabe por quê? Porque a mente, muitas vezes, ela é nossa inimiga. O desconhecido, muitas vezes, faz com que a gente construa, imagine, com que a gente sofra por antecipação. No treinamento, eu brinco o seguinte, ó. Toca um telefone às 2 da manhã. O que que a pessoa faz? Ai, meu Deus, o que que é isso? Só que antes de atender, mata toda a família, gente. É ou não é? É só um telefone, atende. Para que sofrer antes? Atende primeiro. E às vezes é um engano. Espero eu que na grande maioria das vezes seja, né? Às vezes é uma notícia ruim. Agora, para que sofrer antes?
Quantas vezes na vida você tem um sonho, estabelece um objetivo, aonde quando quer chegar, quando quer realizar esse sonho, mas antes de começar a pensar no que você precisa fazer para realizar o sonho, já sofre. Ah, não, não, nem vou começar porque não vai dar certo. Então, por que que pensa no sonho? Para o sofrer por antecipação provoca uma reação físico-química dentro de nós, vocês não imaginam. A química que se movimenta, a química cerebral, a neuroquímica cerebral que se movimenta contra você, provocando doença física, dor, cansaço, irritação. Pensar é energia, nós somos energia. Einstein falava isso. Nós somos energia. Pense positivamente, cocrie, imagine o seu sonho. Durma pensando no seu sonho, que ele vai acontecer, que ele vai se realizar. Naturalmente, talvez principalmente durante o sonho também, venham novas ideias, sabiam disso? Segunda pergunta, em relação ao objetivo. Eu estou disposto a enfrentar desconforto para honrar a minha missão, para atingir o meu sonho? Essa pergunta é extremamente importante, gente. Se você não está disposto, nem começa, não perde teu tempo. Não perde teu tempo. Quer ver, ó? Vamos lá. Quem de vocês já pagou academia e não foi? Ah, mas é que assim, Zanetti, eu comecei a pagar academia porque eu achei que pagando academia eu ia me obrigar a ir na academia. Tá bom, já começou errado aí, né? Um objetivo mal definido, beleza. Aí você vai uma semana inteira na academia, né? Porque começou, tá com aquele gás, beleza. Tem um dia que tu pensa assim, ó, eu não vou na academia porque eu quero descansar hoje. Ok? Só que na maioria das vezes acontece o seguinte: fica em casa para descansar, mas não descansa, sabe por quê? Porque vem a culpa de não ter ido na academia. Aí, não descansa, e a Clarice está rindo porque já fez isso, né, Clarice? Não descansa, ah, viu? Certeza. Não descansa porque está culpado que não foi na academia. E não tem os ganhos que a atividade física te traria. Ou condicionamento físico, ou emagrecimento, ou mais disposição, ou reforço muscular, que a idade está chegando, não sei, né? Então, e o pior ainda, não descansa, não vai na academia e bota o dinheiro fora. Então, já começou errado, começou mal um objetivo, sabe por quê? Porque começou sem propósito. Qual o propósito de ir na academia? Ah, mas eu não estou motivado. Bom, vamos lá. Se você depender da motivação para fazer as suas coisas, não fará. Sabe por quê? Porque vai ter um dia que você vai estar cansado. Vai ter um dia que você não vai ter dinheiro. Mais importante que motivação é disciplina. A disciplina faz com que você faça as coisas. Eu estou cansado, mas eu tenho disciplina. Eu estou gripado, mas eu tenho disciplina. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho disciplina. Eu não estou na minha casa, eu não estou próximo da academia, mas eu tenho disciplina. Vai correr. Vai fazer atividade física no gramado, no campo, no quarto. Gente, dá para fazer atividade até no quarto com uma cadeira, calistenia. Faz apoio. Dá ou não dá? Dá para fazer. Então, José, para de dar desculpa para essa mulher, porque ela tá olhando para tua cara, tá olhando para ti por cima do óculos, e ela só faz isso quando a minha esposa só faz isso quando o assunto é sério, tá? Então, para de dar desculpa, José, vai fazer. Gente, mais importante que motivar. Ah, faltou dinheiro. Ah, não, não vem com essa, não. Ó, mais importante. A ela que não dá o dinheiro, aí então aí isso se chama casamento. Ó, mais importante que motivação é disciplina. Então, para atingir os sonhos, para atingir os objetivos e realizar os sonhos, disciplina. Anotar a pergunta? Estou disposto a enfrentar desconforto para a minha missão? E meta são os passos práticos no dia a dia, não é? Gente, a ressurreição, ela não foi só um milagre, foi também a consequência de um caminho de entrega diária. O que que Cristo Jesus fazia todos os dias? Ele caminhava, ele pregava,
ele motivava. Metas são os passos concretos para tornar os nossos sonhos, os seus sonhos, realidade. Pergunta: o que eu posso fazer hoje que me leva ainda mais perto da vida que eu desejo? Vou falar do Daniel, porque a gente conversa cada vez mais, tá? Vocês perceberam que esse cara tá sempre online? Eu sei que ele já deixou a filhinha dele gripadinha em casa, com a companheira de vida dele, que hoje decidiu fazer só os ox também, né? Ruinzinho em casa, para viajar de carro, para entregar um aparelho, para fazer uma palestra. Nas férias dele, agora há pouco tempo, ele me atendia no WhatsApp. Eu tenho certeza que atendia todos vocês também. Tá, mas o cara estava de férias. Sim, mas ele sabia que fazer isso vai levar, vai aproximar ele ainda mais da vida que ele deseja. Ter um objetivo bem definido e disciplina, muitas vezes, requer sentir dor, como a gente falou. Será que não doía um pouquinho nele sair correndo na beira da praia com a filhinha dele para responder o WhatsApp? Doía um pouquinho, né, Daniel? Mas qual o objetivo? Fala aí. Doía, doía. Claro que a gente queria. Eu saí com a ideia de, já que tu falou das minhas férias, isso aí me desligar, né? Mas acaba que a gente não consegue se desligar, né? E é como tu falou, o meu propósito ele está muito claro na minha mente com o que eu quero, definido com o objetivo. Então não é doloroso, né? Não é Não, Poderia ser diferente, poderia, mas não é doloroso, não foi maçante, não foi estressante, não. tu quer ver a dor até eu exagero um pouco, eu falo dor, para que as pessoas entendam que, quer ver, ó, e isso é regra para a vida, tá? Toda mudança, por melhor que ela seja, gera um desconforto, por menor que seja também. Por exemplo, eu vou sair da praia, da beira da praia, para responder o WhatsApp ou para atender uma ligação. É uma mudança positiva, que vai te levar a algo positivo. Gerou um desconforto, por menor que seja? Gerou, eu queria Sim. estar na beira da praia com a minha filha. Mas existe algo maior, o meu objetivo a médio ou longo prazo, que é entregar cada vez mais saúde para as pessoas, né? Então, Tonete, toda mudança gera um desconforto. tu falou na apresentação que tu fez com a Morgana na terça-feira, cara. Eu não É, consegui olhar ali ao vivo, mas depois eu assisti. Tu é. falou sobre a zona de conforto, já que tu falou de desconforto, né? Dá um exemplo que quer ver? É, Eu e a minha esposa, quando nós começamos com o negócio de treinamentos, eu ocupava uma posição boa, eu era gestor da qualidade da planta da GM aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Mas eu trabalhava 11, 12, 13 horas por dia e me achava o cara, me fazia feliz. Tinha carro da empresa, era importante, tinha status, era respeitado dentro da organização. E aí, quando eu fiz o treinamento, eu entendi que eu não tinha saúde física, saúde emocional mais. A montadora me sugava e eu permitia que isso acontecesse. Aí eu pedi demissão. Lá, meu superintendente achou que eu era maluco, queria me mandar para um psicólogo. Eu falei, não, agora é que eu não preciso de um psicólogo. E eu vim fazer só o treinamento. Só que eu precisava ter muito resultado, porque o meu salário era bom e nesse negócio novo eu parti do zero. Então eu e minha esposa nós trabalhávamos 12, 13, às vezes até 14 horas por dia. E o nosso resultado começou a cair. Aí eu disse para assim, aí um dia ela me falou, a gente tem que trabalhar mais. Eu disse, Michele, é humanamente impossível. A gente trabalha mais que 14, 16 horas por dia. A gente saía da mesa de trabalho, ia dormir, acordava e voltava para a mesa. Literalmente, gente. Ela disse assim, tá, mas o que que tu pensa então? Eu penso que nós somos um carro potente com 4 pneus murchos. A gente tem que começar a dar atenção a outra saúde, saúde física, familiar, social. E ela achou que eu estava louco, mas aceitou. Nós fizemos um teste, decidimos fazer isso por 3 meses. Nos, nos primeiros 40 dias, o nosso resultado começou a crescer.
Antes de 2 meses, estava crescendo na exponencial. Ou seja, nós vivíamos numa zona de conforto. Olha que interessante. A zo- o desconforto era a nossa zona de conforto. Muitas pessoas ouvem zona de conforto sempre como algo bom. Tá em casa, descansando, debaixo da coberta, assistindo a televisão. Não, zona de conforto é aquilo que tu está habituado a fazer. Entendeu? Então, o meu desconforto era a minha zona de conforto, gente. Quando eu saí da minha zona de conforto, quando eu tirei o pé do acelerador, quando eu comecei a olhar para outras coisas, mais para minha filha. Hoje a minha filha tem 20 anos, trabalha conosco há 2 anos e começou a fazer psicologia também agora. Para mim, felicidade, eu brinco, já tenho uma psicóloga na família, eu vou ter duas, eu tô frito, né? Uma beleza. Então, e ela trabalha comigo há 2 anos, mas na época ela tinha 4 aninhos de idade. Então, e eu estava olhando tanto para o trabalho que eu terminava negligenciando a minha filha pequena também, às vezes. Eu parei com isso, eu comecei a dar mais atenção para ela, que ela merece. Comecei a dar mais atenção para a minha vida conjugal, não só para minha sócia, que ao meu lado era minha sócia, não era minha esposa. Comecei a dar mais atenção para minha saúde social, comecei a me divertir mais com ela, passear mais com a minha família, e o meu resultado começou a crescer na exponencial. Então, a zona de conforto nem sempre é estar descansando. A minha zona de conforto era o meu desconforto, era trabalhar muito, trabalhar muito. Talvez você já tenha. Ah, sim, isso aí, Marcos. Precisa soltar às vezes, sim. Então, sobre isso, Marcos, olha que interessante para todos. Talvez vocês já tenham visto, tem duas meninas gêmeas que elas são do nado sincronizado, da Seleção Brasileira de Nado Sincronizado. Depois, eu acho que tem essa entrevista delas no YouTube, se quiserem buscar depois, eu achei muito legal. Estavam entrevistando elas e perguntaram a elas quantas horas vocês treinam por dia. E elas falaram 8 horas, 4 de manhã e 4 à tarde. Todos os dias da semana, não, de segunda a sexta. E daí o repórter perguntou: tá, mas as outras atletas de ponta, como vocês também, elas chegam a treinar 10 horas por dia de segunda a segunda. Aí uma das meninas olhou para o repórter e falou assim: ó, descanso também é treino. Interessante, né? Interessante ponto de vista, não é? Descanso também é treino. Como que elas, treinando 8 horas por dia, de segunda a sexta, conseguem estar no mesmo nível que atletas que treinam 10 horas por dia, de segunda a segunda? Porque descanso também é treino. Isso que o Marcos falou aqui. Às vezes a gente tem que soltar. Às vezes a gente tem que aliviar a cabeça. Olha que interessante. Quando eu tenho algum problema no meu trabalho, que eu não encontro a solução, eu paro tudo e vou brincar com os meus filhos. Eu vou rolar no chão, eu pego um joguinho de celular que eu gosto, eu brinco com eles, se eles estão dormindo, eu vou jogar joguinho no celular. Sabe por quê? Nós temos, dentro do que eu faço, nós temos muitas partes aqui dentro. Exemplo de partes. Tem aquela parte que quando eu acordo, hoje de manhã, por exemplo, tá? Eu acordei, estava fresquinho aqui, 16 graus, eu com o nariz entupido, gripado, febre. Aí uma parte minha falou aqui, ó, bah, tu tem certeza que tu quer ir, Zanetti? Fica descansando mais meia hora, cara. Tu tem que levantar e fazer a barba, vai barbudo mesmo. Aí a outra parte do anjinho veio aqui desse lado e me falou, Zanetti, olha só, cara, tu assumiu um compromisso não só com o Daniel, mas com aquelas pessoas que vão esperar para te ouvir. Aí vem uma terceira parte, a conciliadora. Falou assim: olha só, fica mais 5 minutinhos para aproveitar esse descanso, atende essa parte que é que tu descanse, mas levanta e faz a barba e corre lá para o escritório para conversar com aquelas pessoas e para atender a parte responsável. Então, dentro de nós temos muitas partes. Quando eu comecei a descansar mais, eu comecei a atender mais aquela parte que quer com que eu entregue mais, que quer com que eu entregue mais resultado para as pessoas. Então, qual das partes você está ouvindo, entendeu? Então, de fato, né? É,
Interessante isso, né, Batista? Sim, a zona de conforto é o melhor lugar para sua mente estar na vida, para a derrota. E olha que louco, independe se é uma zona de conforto de descanso ou uma zona de conforto de alta performance, né? Às vezes a gente tem que baixar o giro do motor, às vezes tem que acelerar, sim. Mas, gente, deixa eu voltar lá para nossa reflexão, né? Então, o que eu posso fazer hoje que me leva para o que eu posso fazer hoje que vai me levar mais perto ainda da vida que eu desejo? E a segunda pergunta é: que hábito ou ação precisa nascer ou morrer? O que você faz que te afasta, que você pode parar com isso, pode eliminar isso? O que você pode fazer, pode nascer dentro de você para que você consiga se aproximar mais ainda dos seus sonhos? Então, o propósito é o porquê, é a alma. O sonho é o quê? É a inspiração. O objetivo é aonde eu quero chegar, é a direção. E a meta é o sonho. Querem que eu repita para anotar ou não precisa? O propósito é o porquê, é o que me guia. O sonho é o quê? É a inspiração. O propósito é o porquê que guia o sonho. O sonho é o que, a inspiração que se transforma em objetivo. O objetivo é aonde eu quero chegar, é a direção, que se realiza por meio das metas. Como eu vou chegar lá? É a ação. Na minha opinião, é o mais importante de tudo. Não adianta ter sonho, não adianta ter propósito, não adianta ter objetivo se você não se colocar em ação para isso. A ação é o que move tudo. Claro, né? Eu não tive a oportunidade de conversar pessoalmente com esse cara que muitos admiram, mas eu fiz isso sim, eu fiz uma pesquisa, conversei com alguns amigos, conversei com um teólogo amigo meu, conversei com um pastor amigo meu da Igreja Batista, conversei com um amigo meu que está no seminário, incomodei eles essa noite, mas vamos lá. E eles me mandaram as respostas, eu acordei mais cedo para fazer isso aqui para vocês, ó. Segundo a visão de muitas crenças, de muitas pessoas dessa área, se nós pudéssemos ter conversado com Cristo, olho no olho, eu converso com ele toda noite, tá? Às vezes a gente briga, fica uma semana sem se falar, mas aí a gente chegou no seguinte ponto comum, ó. O principal propósito, ou os principais propósitos de Cristo talvez tenham sido reconciliar a humanidade com Deus através da vida, da sua vida, morte e ressurreição. Ele veio para restaurar a relação entre Deus e os seres humanos, revelar o amor e a natureza de Deus. Quem me vê, vê o meu Pai. João 14:9. Cumprir as profecias do Antigo Testamento. Ele veio como o Messias prometido. Servir e salvar. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos. Mateus 20:28. Se nós pudéssemos ter ouvido dele, quais os sonhos que ele tinha, gente? Alguém desconfia aí? Legal isso, né? Talvez fossem esses aqui, ó. Um mundo baseado no amor ao próximo. Amem-se uns aos outros como eu os amei. João 15:12. A chegada do reino de Deus, o mundo onde a justiça, a paz e a verdade devem reinar. Ver os seres humanos vivendo em comunhão com Deus entre si. É legal isso?
Não é legal ver esse cara que caminhou entre nós como. Gente, sim, por favor, não é soberba minha, mas se nós pudéssemos dizer que ele seria nós somos imagem e semelhança, ok? Mas que ele andou lado a lado conosco. Não dá para ver esses sonhos como sonhos de muitos de nós hoje? Não, não, não é lindo demais isso? Um mundo baseado no amor ao próximo, um mundo onde a justiça, a paz e a verdade sejam comuns, verem os seres humanos vivendo em comunhão entre si, com amizade, com respeito, com verdade. Não é lindo demais isso, gente? Quais seriam os objetivos dele, hein? Vocês têm ideia? Ensinar com autoridade sobre o reino de Deus. Olha que lindo isso aqui, ó. Transformar os corações, não apenas comportamentos externos. Quantas vezes você vê uma pessoa entregando algo na rua, mas ela só está entregando 1 quilo de arroz. Ela não está entregando com o coração para que aquela pessoa ela realmente sacie a fome dela e dos filhos dela. Quantas pessoas entregam só aquilo que sobra e muitas vezes não entregam aquilo que de fato faria um pouquinho de falta para ela? Você sabe que existe diferença entre doação e caridade, né? Doar é aquilo que está sobrando. Caridade é doar aquilo que talvez possa faltar para ti. Treinar discípulos que continuariam sua missão após a sua partida. Gente, o que vocês fazem na Osrox? Fala para mim. O que vocês fazem na Osrox? Não, não treinam as pessoas? Para quê? Para continuar, para perpetuar, para que se um dia vocês faltarem, mais pessoas estiverem. Eu falo um dia, tá? Eu imagino que um dia isso vai acontecer, mas eu digo que não seja amanhã, tá? Mas para quando vocês faltarem, outras pessoas continuarem entregando saúde física e mental para as pessoas. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, gente. Confrontar a hipocrisia religiosa e trazer a nova vida espiritual. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó, é aquele tipo de religião que prega que Deus é mau, que Deus é vingativo. Deus é bom, é amor. É isso aí, Fábio. Nunca deixar só para ti, né? Quais as metas que ele tinha, gente? Hein? Como ele se colocou em ação? Olha que legal isso. O que ele fez? Pregou o evangelho em toda a região da Galileia, Judéia e Samaria. Ele caminhava, ele se colocava em ação. A gente não tinha WhatsApp, não tinha Uber, não tinha bicicleta. Ele ia a pezito, gente, de sandalinha de couro, lá no deserto, na pedra, no sol árido, porque ele tinha uma ação, ele tinha um propósito claro, um objetivo bem definido. Curar os enfermos. Olha, é impressionante, né? O paralelo, né? Curar os enfermos, expulsar demônios e acolher os marginalizados. Os demônios que eu acho que referiram aqui não são, são os demônios internos, das crenças limitantes, da crença de incapacidade. Esses são demônios também, sabiam disso? O que ele fazia quando ele olhava para a pessoa e dizia: a tua fé vai te salvar? Para de ouvir os outros e passa a acreditar mais em ti. Não é isso? O que vocês fazem com os OCs? Não curam os enfermos? Não expulsam os demônios? A pessoa deixa de acreditar que aquela doença não tem cura e passa a acreditar que aquilo tem cura. É ou não é, gente? Ele estabelecia uma nova aliança através da sua morte e da sua ressurreição. Ele formou uma comunidade de fé. Ou seja, para mim, Cristo tinha, sim, propósito, sonhos, objetivos e metas. Quero respeitar a hora de vocês, hoje é Sexta-feira Santa, e quero citar mais uma vez aquele poema de Khalil Gibran que eu adoro, que fé é um salto no escuro nos braços de Deus. Quem não tem fé, não salta nem abraça, fica no escuro.
Daniel, não sei se a ideia era essa, mas eu confesso que hoje foi mais para mim do que para vocês. Adorei falar É, disso, adorei fazer esse paralelo, nunca tinha feito, caiu na Sexta-feira Santa, que para mim foi um presente. Ah, agora parei, sou vendedor também. Essa camiseta que o Daniel está usando é de um treinamento que nós chamamos de consciência, onde o Cabral, posso chamar de amigo, conheci há alguns anos o Vila Ventura, nos cruzamos e agora nos reaproximamos por conta da Ozox e o Daniel nos oportunizou isso também. Daniel, a gente se conheceu por acaso em 5 minutos. Uma amiga de longa data, ele abordou ela em Osório. Ela acho que queria se livrar do Daniel e falou assim: ó, fala lá com o Zanetti, tipo, transferiu a bomba para mim. Brava que eu peguei e abracei essa bomba aí e ele me abraçou também. Treinamento que a gente faz no Vila Ventura há 17 anos já, 2 vezes por mês ou uma por mês, onde ali você sai com um propósito claro, um objetivo definido, uma meta escrita e se coloca em ação. Eu, particularmente, mudei a minha vida com esse treinamento. O Irineu já. Então, meu tá. amigo, é um prazer enorme de ter com a gente. Ô, Zanetti, Oi, deixa eu falar um pouquinho então do treinamento que eu vivi aí. Tem mais gente que pode falar também que participou do treinamento. é verdade. Eu fiz no final de fevereiro, de janeiro, começo de fevereiro, cara, e a gente se conheceu ali, né, pelo poder da casa. Tu me falou, tem um treinamento para desenvolver desenvolvimento pessoal. Particularmente, eu busco desenvolvimento pessoal né, há algum tempo. E quando tu falou essas palavras, eu falei, eu quero fazer. E eu não sabia de nada do que ia acontecer lá, e também não perguntei. Eu falei, eu quero fazer e vou fazer, né? Então, e depois do dia que eu fiz o treinamento, que eu entrei numa sexta-feira e eu saí no domingo, cara, eu mudei, sei lá, uns 5.000%, cara. Não tem como falar que eu mudei 100%. Não, eu mudei uns 5.000%. Como, primeiramente, como pai, esposo e filho. Como profissional, eu mudei. E como ser humano, né? Ser humano, desenvolvimento. Então assim, cara, não tem como explicar o que acontece. Tem mais gente aqui que fez o treinamento que pode falar também. Mas o que a gente vive lá, cara, tu poderia cobrar 100 mil reais, 200 mil reais, que é muito barato, pelo resultado que entrega. É tipo os óculos. A gente fala, os óculos é 4 mil e poucos reais. Cara, vale quanto, cara? Quanto que vale? Não tem como mensurar. Então, assim, É vida, né? uh, oi? É vida. É. Então, assim, não tem como explicar o que a gente vive lá. É diferente de um curso, é um treinamento, a gente vive, a gente faz tudo de forma muito mais intensa e a gente se prepara para a rua, né? Então, na minha experiência, eu não tenho como mensurar. Eu queria que todo mundo fizesse. Eu queria mas tem gente que não dá bola. Esse é mais um igual aos outros. Não é, cara. Não é. Eu já fiz outros. Não tem nada a ver com outras coisas. É espetacular. Então, assim, se tem mais alguém aí que fez, que quiser falar aí, não sei quem está aqui. Rodrigo, Não sei se o eu vi o Rodrigo está Rodrigo aí, aí. a Marli está aí, o Perozinha está aí. Ah, que legal, podiam falar, né? O Perozinha está aí. O Perozinha eu já vi ele ali antes. Mas o Perosa acho que não se manifestou. O Rodrigo tá ativo ali. Ô, Rodrigo, se tu puder falar, eu vou ficar feliz. Vamos lá então, né? Tá liberado o Aí. X. Bom Bora, dia, meu amigo. bora. Cara, é difícil. É difícil falar porque não tem palavras para expressar o, o quão transformador é, né? Realmente tu entra uma pessoa na sexta e tu sai outra no domingo. Eu tá fazendo agora 2 meses, fechou essa semana. Um mês, na verdade, eu acho. É, ou sei lá. E eu ainda estou tentando me ressignificar aqui. Porque tu volta para um mundo onde tu não faz mais parte, sabe? E então é um trabalho depois, né? É só, né? É só tu conseguir colocar em prática assim uma frase muito que me impactou muito no treinamento, que eu sou a pessoa mais importante nesse mundo.
E tu volta para um mundo onde tu não era a pessoa mais importante, onde tu te doava 100% para os outros. E daí tu não faz essa diferença, né? Tu conseguir ressignificar isso. Que tu pode sim continuar auxiliando os outros, mas sempre te priorizando. E isso foi ao treinamento, né? Como eu coloquei antes ali, eu peço desculpa, antes estava fechado porque eu estava em atendimento de massagem, então eu acabei presenteando o meu cliente com essa Ah, que palestra legal. magnífica, né? E, e realmente isso, se fosse antes, eu não faria. Eu ia me doar 100% para ele e não ia perder o treinamento. E hoje eu não faço mais, sabe? Então, assim, hoje foi a prova de quanto importante foi o treinamento, porque eu botei, porque eu queria ouvir, então não deixei de atender, não deixei de fazer o meu dinheiro, mas o meu propósito é outro. O meu objetivo é outro. E cada vez que tu consegue isso, que foi o que tu falou antes, aproxima mais do teu objetivo. Então é o mesmo que atender o celular nas férias, sabe? Então eu não deixei de ouvir a palestra porque eu estava em treinamento. E realmente, como eu coloquei antes ali escrito, eu parei com a faculdade. Eu iniciei 4 vezes com coisas diferentes e cada vez que eu me deparava nos trabalhos de conclusão, eu fugia pelo medo de falar em público, pelo medo de encarar, né, as pessoas, eu acabava desistindo, acabei migrando para curso técnico, porque daí não tem apresentação, né? Não tem banca, não tem nada. E hoje eu consegui resolver essa frustração dos sonhos com a Ausox, porque na Ausox tu tá com produto inovador, então é o mesmo princípio, o propósito da engenharia, né? Quando a gente faz engenharia é porque tu quer ser inovador, tu quer buscar coisas novas para levar para, né, para as pessoas que tu conhece. E com os Ox nós temos isso. Então, além de levar saúde, tu tá com uma coisa inovadora e isso é fantástico, sabe? E graças a ela eu estou realizando outros sonhos, né? De conquista, de desenvolvimento pessoal, que isso é muito fantástico na Ozox. Se não fosse ela, eu não teria ido para o treinamento, então eu não teria essa outra visão que eu tenho hoje. Eu não estaria dando depoimento e falando em público, então que Olha que também legal. com o treinamento, né, eu nunca vou esquecer, eu tenho um carinho, uma afinidade pelo Zanetti muito grande, mas é claro que a sintonia entre eu e a Michelle foi surreal, né? Porque ela me afogando, eu via um aconchego materno nos olhos, sabe? Tipo assim, vai que tu não tá sozinho, sabe? Encara que eu tô contigo, e isso fez uma diferença na minha vida, assim, gigante, né? E eu não vou esquecer nunca. Ela disse, cara, se não dá de olhos abertos, vai de olhos fechados. E fez muita diferença, sabe? Encarar, vai, te joga com os olhos fechados, esquece que tu tem pessoas te olhando e E faz. agora tu está com os olhos abertos. Muito, e rindo, e chorando de emoção, sabe? Então, assim, é como eu disse no começo, né? É surreal o que a gente vive lá, É, sabe? é, Então, é, só gratidão. é difícil de explicar, é difícil de entender. Cara, gente, só façam, deem esse presente para vocês mesmos. Participa. Ah, tem um compromisso. É bem simples, como o Michel fala, é bem simples. Desmarca. Marca, cara. Desmarca. Ah, mas eu tenho que ir para o Paraguai porque. Vai outro dia. É. Serviu o chapéu, viu, Leonir? De quem é o sonho, É, é para ti né? mesmo, Leonir. É, Serviu o chapéu para ti, perfeito. cara. Ó, duas, três pessoas perguntaram quando terá em Campinas. 30, 31 de maio, 1º de junho, em Campinas. E aqui, no Vila Aventura em Viamão, final de semana que vem, depois da Páscoa. Aviso que tem que avisar, porque se chegar lá, você pode não gostar e vir embora. Então, o Daniel estará conosco lá. Então, já vai sabendo que ele vai estar lá, né? Então, se de repente chega lá, vê o Daniel. Ah, não, não quero o Daniel, não quero ver o Daniel. E pega e vai embora. Então, não. Já sabe que ele vai estar lá com a gente Eu também. vou estar lá. Na verdade, o Daniel, por nós, estará sempre que ele quiser. Então, por favor, sabe que toda noite, quando eu deito, eu boto a cabeça no travesseiro, eu não digo que eu rezo, eu converso com o cara lá em cima, tá? Eu peço a ele que me diga o seguinte, cara, me mostra se eu estou no caminho certo, sabe? Me mostra se eu estou entregando o quanto eu posso, aonde eu posso mudar mais a vida das pessoas, aonde eu posso ajudar elas a mudarem a vida delas. E ouvindo isso que tu falou, Rodrigo, e que tu falou, Daniel, me emocionei aqui
porque para mim é o cara falando, Cara, tá certo, sem dúvidas, tu tá no caminho certíssimo, tá certo, porque, tá certo. porque o que vocês fizeram na minha vida, A com gente não fez. 47 anos, cara, não tem explicação, A gente não sabe? fez, tu Fez fez. sim, cara, fez, fez. Se vocês não tivessem me apresentado as ferramentas, eu não teria conseguido sozinho. Então, aí sim, a gente te mostrou ferramentas, mas a decisão de Exatamente. fazer é tua. E É, só que assim, o assim, fato, o aconchego, tá? Essa é a palavra não, certa. beleza. O aconchego que vocês mostram, né? Eu ouvi isso, para finalizar, eu ouvi isso para alguns que sabem, eu sou espírita, e eu ouvi isso esse final de semana aqui na minha casa, que uma pessoa disse para mim, porque hoje eu me considero uma nova pessoa. E eu falei coisas para essa pessoa que foi inspiração divina, coisas que não partiram, saíram da minha boca, mas não saíram da minha essência. E no final, essa pessoa veio conversar comigo e me disse: Rodrigo, gratidão, porque tu fez comigo algo que ninguém fez. Tu me mostrou os meus erros e tu me mostrou um caminho para seguir, para corrigir os erros. E isso eu aprendi com vocês. Vocês me mostraram as minhas fraquezas e os meus erros e me deram um caminho, me deram um norte para mim seguir a minha vida não errando novamente, sabe? Então, a gente só tem que propagar, né? Só tem que propagar isso É legal. e gratidão é Eu te imenso. agradeço muito. Nós te agradecemos. E isso que tu falou é importante, ó. Talvez tem gente ouvindo que fala assim, ó, ah, mas eu não quero ir para lá porque eu vou mexer em coisa que vai doer. Sim, mas tu vai receber o remédio para curar. Vai doer, mas talvez seja a última vez que doa, porque a gente vai entregar o remédio para curar. Foi top isso que tu falou. A gente mostra, mas entrega. Então, assim, ah, mas eu não quero ir porque eu tenho um trauma. Velho, vai ficar vivendo quanto tempo com isso? Resolve. Vai, vai, vai doer, mas a gente vai mostrar. Vai dar o remédio para curar. Meus amigos, queridos, gratidão a todos. Fiquem com Deus. Eu já tô, eu Ô, não estou encerrando, Donete, eu tô só me então, despedindo, tá? Ah, peraí. tá. Só um pouquinho. O último quem fez, tá? Foi a minha esposa, tá? Minha esposa fez, não sei se ela tá na Ah, sala top. aqui. Não sei se ela tá na sala aqui, mas para vocês entenderem, a minha esposa, eu trabalho com a Osox desde janeiro do ano passado, eu trabalhava com higienização, todo mundo sabe, e ela seguiu desde janeiro, então, tocando a empresa de higienização. E talvez tenha sido, a gente já conversava há bastante tempo, mas talvez tenha sido no treinamento que ela tenha decidido largar a empresa de higienização e vir comigo. E vir Ah, isso eu não comigo sabia também. fazer higienização, fazer a Osox. Isso eu não sabia. Ontem a gente saiu, ela já com a camisetinha da Osox, e a gente fez a primeira venda para cliente dela. Então, assim, ela tomou a decisão, provavelmente foi lá que acelerou essa decisão dela. Então, e a minha esposa entrou uma pessoa na sexta-feira e eu recebi outra esposa totalmente diferente no domingo, né? Melhor, espero. Muito melhor, muito. Ela já era maravilhosa, agora ela ficou mais incrível ainda. Então, então assim, gente, façam. Esse é um presente individual, não é para ninguém, ele é para ti mesmo. Ah, mas para quem? Eu vou levar para meu filho. Esquece teu filho, é para ti. Depois tu dá para teu filho, depois é para ti. Inclusive, né, a gente não pode fazer esposo e esposa e filho e filha, né? Nós recomendamos que não façam juntos, pais e filhos, marido e mulher e irmãos. Por quê? Durante a nossa vida, nós passamos por inúmeros fatos que podemos ter dado um significado que pode ter gerado um trauma, fobia, alergia, alguma coisa. A gente não. Quem tem depressão, trauma, fobia, alergia, crise de pânico, não nasceu com nada disso, gente. Isso foi instalado em algum momento da vida, através de algum significado que você deu, algum fato que viveu. Ponto. Isso é ciência, tá? Isso é certo. Mas se foi possível instalar, é possível desinstalar. Só que normalmente a instalação acontece da seguinte maneira: você ouve de alguém com alto poder pessoal. Poder pessoal são
médicos, professores, pais e mães. Um exemplo de poder pessoal, vamos lá. Você está com dor de barriga, está sentado na rua, passou um morador de rua e falou o seguinte: ô, vi que você está com dor, toma um chá que vai passar. Você vai acreditar naquele morador de rua? Talvez não. Mas ouve de um médico que o mesmo chá que o morador de rua indicou vai fazer bem. Vai acreditar no médico? Por que acredita em um médico e não acredita em um morador de rua se o chá é o mesmo? Porque médico tem poder pessoal. Ele tem faculdade, ele estudou para isso. Não quer dizer que ele tenha mais conhecimento do que o morador de rua nesse chá, porque o morador de rua sabe que o chá faz bem também. Mas o médico indica o mesmo chá. Principalmente aqueles médicos que trabalham com medicina natural, né? Então, isso significa poder pessoal. E normalmente pessoas que têm poder pessoal sobre nós, pai, mãe, médico, mestres, professores. Aí imagina assim, ó, se uma criança, ó, eu não sei se foi contigo, tá, Rodrigo? Mas eu só vou usar um exemplo usando o teu exemplo. Não sei se foi contigo. Imagina assim, ó, o Rodrigo foi lá na escola, na frente da turma, apresentar um trabalhinho com 8 anos de idade. Aí os colegas começaram a rir porque acharam que ele não sabia apresentar bem o trabalho lá na frente. E isso pode ter gerado um trauma que fez com que o Rodrigo não tenha mais coragem, vou dizer assim, de falar em público. Lá no treinamento, a gente pode buscar esse momento e dar um novo significado. Ressignificar. Mudar o significado que a pessoa deu para aquele momento. Por isso que não é permitido que façam juntos pais e mães, marido e mulher, pais e filhos, ou com esposas e nem irmãos. Porque pode ser que essa pessoa em um nível de relacionamento tão próximo tenha participado desse momento. Imagina se o marido e uma esposa estão fazendo juntos, o marido é controlador ou a esposa é controladora e sufoca o marido ou o marido sufoca a esposa. Vocês acham que o resultado que eu vou ter vai ser o mesmo se essa pessoa tão próxima que provocou isso comigo e estiver presente no salão? Possivelmente não. Então, pelo ganho da pessoa, a gente não permite. Ah, mas tu vai deixar de ter uma pessoa a mais no treinamento pagando? Sim, vou deixar. Vou deixar porque o mais importante para mim é o resultado que a pessoa vai sair de lá. Depois o outro vem e faz. Aí sim. Então, por isso que a gente não recomenda. Agora, se mesmo sabendo disso, que o risco existe, que pode ser que o resultado não seja tão bom, se a pessoa assumir esse risco, beleza, a gente permite. Mas não ficarão no mesmo quarto e não farão nenhuma dinâmica juntos também. Aí sim, a gente permite. Zanetti, tem uma pessoa que abriu a câmera aqui que fez o treinamento, que é a Glenda. Não sei se ela não quer falar aí. Uma pessoa, eu não sei se eu conheço ela, mas abre e vamos ver. Ah, teu microfone tá desligado, Glenda. O X está liberado para ti. Agora deu Sim. E aí, moça? Ah, eu te conheço, tudo bem? tudo jóia. Então, sobre o treinamento, eu só digo assim que se eu pudesse voltar lá de novo e fazer tudo de novo por diversas vezes, eu faria, porque é algo surreal, assim, o que a gente vive, o nosso autoconhecimento. Eu sempre falo, porque agora em qualquer lugar que a gente vai, a gente está falando treinamento, né? As pessoas daqui a pouco, de certo, pensam assim, não, vocês não vendem Ozox? Vocês estão vendendo treinamento? Não, é que é um negócio tão surreal que a gente quer que todo mundo faça, que todo mundo viva, né? Como a gente tá vivendo agora. Eu falo sempre, as pessoas até se assustam. Vou falar bem rapidinho para não tomar mais o tempo de vocês aí. Mas que eu cheguei a pensar assim, meu Deus, eu vou me separar do Daniel. Vai acontecer a separação. E aí vem aquele gatilho assim, mas Glenda, como assim? Vocês estão juntos, vocês têm uma filha? Se não, mas ele foi para fazer esse treinamento, ele voltou outra pessoa para casa totalmente desenvolvido, totalmente assim
o brilho que eu não via ele há muito tempo, né? E nossos assuntos já nem se cruzam mais. A gente não tá mais tendo muito assunto. E aí fui lá fazer o treinamento, cheguei na metade do treinamento, nossa, eu tava mais furiosa ainda, né? Eu digo, mas daí, agora eu vim aqui para fazer esse treinamento, como é que esse guri buscou tanto autoconhecimento, tá tão desenvolvido aqui? Tá, as gurias que estavam comigo no quarto, então, fala, te acalma, Glenda, te acalma, não é bem assim. Eu disse, não, mas eu que sou o ET da relação, né? Eu acho que vai ter uma separação, não pode? Aí depois as peças começam a se encaixar e tu vê que tu também pode viver aquilo, né? Que tu também é merecedora daquilo. E aí eu digo, é onde a mágica acontece na tua vida. É transformador, é surreal. E eu já fiz vários eventos, fiz o Dale Carnegie também, que é de mais tempo, tudo, mas nada, nem chega aos pés dessa imersão aí de 3 dias. Que linda! E é isso, gente. Só digo, se deem de presente, porque, olha, vale a pena. Essa imersão é para dentro da gente, né? Nossa, é fora de série. Ali eu me emocionei com o depoimento do Rodrigo, porque eu me vejo muito nas coisas que ele falou ali, sabe? Que também aconteceu comigo e tá louco, a gente a gente é outra pessoa após isso. A gratidão é imensa, assim. Zanetti, quero saber o que tu tem preparado para nós, quando que é os treinamentos e como que funciona. Final de semana que vem, aqui em Viamão, no Vila Aventura Eco Resort. É um resort que nos recebeu e nós falamos que tem toda a energia do treinamento. Nós não saímos daquele hotel. O Samuel, o proprietário, já quis nos tirar várias vezes, não, mentira. O Samu, que é um amigo querido, dono do hotel, para ter uma ideia, o Samuel teve tanto resultado que todos os colaboradores do resort já fizeram um treinamento hoje. Todos. Acontece há 17 anos. Você entra sexta-feira, 19h30 e sai domingo às 14 horas. Fica em imersão dentro do treinamento. Por que é um treinamento, não é um curso? Porque num curso você fica sentado numa cadeira ouvindo uma pessoa falar o que ela acha certo ou errado você fazer. Lá não. Lá você vai vivenciar inúmeras dinâmicas que simulam situações do teu dia a dia, pessoal e profissional. Elas acontecem de forma individual, em duplas ou em grupos. Todas elas têm como base uma das inúmeras linhas da psicologia e são costuradas com neurolinguística. Por isso, com um resultado tão grande num curtíssimo espaço de tempo que é o final de semana. Lá você vai vivenciar com muita intensidade 4 emoções primárias: medo, raiva, tristeza e alegria, no limite, ao extremo. Por quê? Para que você saiba lidar melhor com essas emoções quando sair de lá. Quebra de crenças limitantes, do tipo eu não consigo, eu não mereço, isso não é para mim. Autoestima, depressão, fobia, alergia, crise de pânico. Pessoas que sofreram abuso físico, moral ou emocional também fazem o treinamento e todos os relatos, graças ao nosso trabalho e ao carinha lá de cima, porque eu tenho certeza que tem a mão dele no nosso trabalho, as pessoas saem de lá transformadas. Entrem no nosso Instagram e assistam o relato das pessoas. Tem inúmeros depoimentos no nosso Instagram, inúmeros depoimentos no nosso Instagram. Pessoas que usavam droga há 15, 20, 30 anos e saíram no treinamento. Tomavam remédio para depressão tarja preta, pararam de tomar. Pessoas que não se relacionavam bem com os pais, saíram de lá, foram correndo para a casa do pai, abraçar o pai e pedir perdão. Pessoas que criavam os filhos de uma forma rígida, dura, passaram a criar os filhos com disciplina, mas agora com amor. Então, assistam lá os depoimentos. O Instagram é Ser Humano Desenvolvimento. Ser Humano Desenvolvimento. Depois o Daniel posta ali, né, Daniel? Se tu puder. Eu coloco nos grupos do WhatsApp ali o Instagram. Tá. Valor eu já passei. Os preços que o Daniel passa para vocês depois também, se quem quiser, acho que pode chamar. Pode ser assim, Daniel? Pode me chamar. Então, para saber pode me chamar. preço, chama o Daniel. Valor, a gente falou um pouquinho de valor. O Rodrigo falou do valor que teve para É ele. menos do que um aparelho. É menos que um aparelho. E mais, tá? Se a pessoa não gostar, por qualquer motivo que seja, eu devolvo pessoalmente todo o investimento.
No domingo, eu dou na mão da pessoa o investimento. No treinamento do hotel, eu não posso devolver. Por quê? Eu não tenho gerência sobre o hotel e você vai usufruir todo final de semana de hospedagem com pensão completa. E, gente, a comida lá é tão ruim, todo final de semana eu engordo 1,5 kg lá, viu? Né? É ruim, né, Daniel? É top. É ruim a comida, gente. É ruim porque engorda a gente lá, né? 1,5 kg eu engordo tranquilo cada final de semana. Depois é correndo para emagrecer. Do hotel eu não consigo devolver. Do treinamento, eu devolvo 100% do investimento. É a minha palavra, um compromisso meu com todos. Se no domingo a pessoa não gostar, me fala baixinho, não fala para ninguém que a pessoa pediu dinheiro de volta, para talvez ela não se constranger, e a gente devolve todo o investimento. É literalmente satisfação, ou tu vai passar um final de semana num resort, pagando menos a metade do preço, que é o preço normal deles lá. Basicamente isso. Olha só, eu esperei muito tempo para fazer. Eu conheci esse treinamento só com 35 anos de idade. Eu queria ter conhecido antes. Então, assim, se você quer mudar sua vida, se você quer se libertar dessa carga pesada que você carrega e não é sua, talvez esteja aí um grande presente para a cidade de Páscoa, né? Final de semana que vem, gente. Final de semana que vem, lá em Viamão, vai te dar de presente, nós vamos estar lá. Vai estar o Rodrigo, vai estar eu, vai estar a Glenda, vai estar o Leonir Perosa, né, Leonir? O Leonir vai, não. O Leonir tá fugindo dele mesmo, né, da gente. Ele tá fugindo, cara. Aí, bom dia. Eu Fala, já, a Leonir. decisão de fazer já está tomada, né? Só não está fechando ainda muitas datas, mas vai dar certo sim. Vamos tentar fazer dar certo esse aí, vamos ver. Ah, Vamos tentar gringo. encontrar uma marca. Tá bom, então. É isso, Daniel. Isso aí, Zanetti, eu acho que eu vou falar em nome de todos aí. Muito obrigado pelos comentários aí. Só gratidão aí a tua disponibilidade, né? Um cara que nem com o teu conhecimento aí, né? A gente vê que tudo sai ao natural porque tem muita bagagem dentro dessa cabecinha aí, né? Então, cara, só gratidão. Muito obrigado mesmo por ter disponibilizado. Deixa um beijão para Michele. Tem uma pessoa ainda, vocês já conheceram ela aqui, mas a esposa do Zanetti, a Michelle, é 100 vezes melhor que ele. E se vocês acharam ele bom, vocês têm que conhecer ela, então. Ela é marvada. É marvado. É marvada. Eles são espetaculares, gente. Só conheçam, sigam as redes sociais do Zanetti, da Michelle. Às vezes a gente segue tanto conteúdo ruim na internet, e aí tem um conteúdo que nem o deles aqui, né? Que nem a gente ganhou aí quase 1h40 de aula de graça, assim. A gente poderia estar olhando qualquer merda na internet, né? E aí um presente desse, então, cara, só gratidão, muito obrigado. Eu quero levar todo mundo para lá. Eu não ganho absolutamente nada com isso, a gente vai abençoar a gente com esses treinamentos, então, assim, aproveitem e se deem de presente. Não importa se tu tem 18 anos ou se tu tem 88 anos ou 98, só vai lá e te dê esse presente que está em tempo. Tanete, muito Pô, obrigado. peraí. Deixa eu pedir um presente de Páscoa. Sei que existe a cultura do ovinho de chocolate, do presente. Mas hoje, sim, ó, eu desejo que vocês passem um final de semana maravilhoso ao lado das pessoas que vocês amam. Abracem quem vocês amam. Diga para essa pessoa, olhando no olho dela, quão importante ela é na sua vida, o que ela traz de bom. Não é dinheiro, não é doce, não é estar junto da pessoa. Eu já falei isso outra vez e isso é extremamente mexe muito comigo o seguinte, ó. Me No deixou leito muito de... triste. Correu lá Hã? para baixo. Não, o Fábio falou, achei que o Fábio tá me xingando. No leito de morte, as pessoas não lembram do carro que não compraram, do ovo de Páscoa que não deram. Elas lembram do abraço que não deram, do perdão que não pediram. Então, assim, aproveita que é Páscoa e promova o renascimento familiar. O renascimento entre pai e filho, marido e mulher, irmão, sabe? Permita que as pessoas que você mais ama recebam o carinho que você tem para dar. Esse seria um presente de Páscoa que eu ia gostar muito que vocês dessem para vocês mesmos, sabe? É isso.
Valeu. Rodrigo, tu quer falar aí, daí depois a gente encerra, então. Quero sim. Só agradecer, né, o Zanetti aí. Como você Pode ir, falou, o nível de pessoa, o nível de treinamento, o nível de conteúdo, né? E a gente sabe o quanto todos nós precisamos, né? Tá melhorando, buscando algo mais, sempre é super, né? Maravilhoso demais poder ter pessoas como o Zanetti, né? Que, como o Daniel falou aí, sem custo, sem nada, estão aí para auxiliar, né? A todos nós do grupo, isso faz total diferença, né? Só gratidão, só agradecer mesmo e esperamos a gente poder contribuir também, de certa forma, na mesma altura aí. Com certeza a gente vai estar aí no treinamento um dia ou outro, eu vou fazer. E tomara que eu saia melhor do que eu entre, né? Do que eu vou entrar. É essa a intenção, Autoestima né? é tudo. Tem gente que não né? De fato, não aguento mais o Leonir Perotti, tem que melhorar um pouco, né? A gente espera que aconteça isso de fato. E a gente sabe o quanto, né, que a gente precisa melhorar, todos precisamos melhorar para o em volta da gente também melhora, tudo melhora, né? Então, só agradecer aí, Zanetti, muito obrigado. Obrigado. É bom poder contar aí contigo. Tamo junto. Deus abençoe o teu dia, teu final de semana, a tua família aí. Muito obrigado. Amém, obrigado. Eu quero, só para finalizar, como a gente trabalha com números na Osox, né? Valores, dinheiro, né? E para a gente ver a questão do valor do Zanetti, da Michelle e dessa palestra, para as pessoas que ainda estão aqui ter noção do quanto ele está nos doando hoje. Um atendimento do Zanetti, da Michelle, custa R$ 350 particular. Nós tínhamos 111 pessoas na sala. Ou seja, o Zanetti abriu mão de R$ 38.850 hoje. O nosso presente de Páscoa corresponde a R$ 38.000. Então, para vocês terem noção do quanto isso é importante, sabe? E esse desprendimento, né? Então, não tem, sem palavras, sabe? Para agradecer, cara. Tu é o cara. Obrigado. Obrigado. Feliz Páscoa aí para todos. E vamos fazer uma vaquinha aí para botar esse cara lá, né? Esse gringo. Eu ajudo. Tem que dar o dinheiro Vamos pro Perosa. dividir a do Leonir. Pode falar, Batista. Gostaria nesse momento de agradecer a Deus por essa oportunidade de ter conhecido o nosso irmão Zanetti. A esposa não está em sala, mas um abraço também a ela. Assim, o pouco que a gente ouviu aqui do Zanetti mostra como Deus tem o capacitado, como Deus o tem preparado para essa missão tão nobre, tão digna, que é no alto relacionamento humano. E quantas famílias, né, com certeza, quantos negócios, quantas famílias, quantas pessoas já foram abençoadas por esse casal, por esse trabalho. Então, que o Papai do Céu continue te abençoando, Zanetti. Foi uma satisfação muito grande. Eu estou em outro país, né? Por isso, para mim, participar não é impossível. Né? Quando eu falo do país, eu estou no Maranhão, estado do Maranhão, tá, gente? É do outro lado do mundo. É muito difícil participar, mas não é impossível. Mas eu quero deixar aqui minha gratidão, viu, Daniel? Você também, que tem se desprendido, tem buscado sempre trazer novidades, coisa boa, né, para a gente. A gente está muito feliz com o presente que a gente recebe nesse dia de hoje. E a última palavra dele, ela fecha tudo. Acho que hoje é um dia de você declarar amor. Hoje, como todos os outros, é importante, mas hoje em especial, o Senhor nos ensinou sobre ele é o amor verdadeiro, né? Então, que nós possamos copiar essa mensagem final e declarar amor para sua esposa, ou para o seu esposo, ou para os seus filhos, e mostre o quanto essa semente, que há mais de 2.000 anos atrás foi plantada na raça humana, ela floresce. E ela floresce para nos ensinar a cada dia. Zanetti, que Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Amém, agradeço muito e que seja assim, que assim seja para todos. Gente, então, Zanetti, muito obrigado.
Boa Páscoa. Depois a gente troca uma ideia aí, em particular. Feliz Páscoa a todos, mas é o seguinte, Páscoa é época de abençoar, abençoando com ozônio. Levem para as pessoas. Páscoa é época de encontro, de encontrar a família, comer peixe, fazer as coisas. Encontre as pessoas e abençoem com o nosso aparelho. Beijo, gente. Beijo, vocês. Valeu. Viva Falou. os Ox! Como é que é? Viva melhor. Viva melhor. Viva melhor! Os Ox. Viva os Ox! Feliz Páscoa, pessoal. Viva melhor, viva os Ox. Grande França. Viva Estaremos melhor! em França. Viva os Ox! Abraço a todos. Viva! Viva os Ox!